Amém. Pessoal, você já tentou fazer uma declaração de amor para alguém? Os mais jovens já disseram não. Glória a Deus. Eu não sei se foi do up para os mais novos ou foi do teen para os mais novos. Clovinho depois vai ter que me ajudar a averiguar isso aí, Mas quando você tenta fazer uma declaração de amor, você tem que fazer uma voz sensual. E eu fico muito feliz agora que vocês estão descontraídos e eu também. Porque, na verdade, eu me preparei para vir aqui nessa noite para fazer a maior declaração de amor que eu já fiz na minha vida. Mas eu tinha certeza que algo ia dar errado. Tinha. Só que eu não sabia que não era só comigo que não daria certo, que eu não seria o total responsável. Deus talvez tenha feito isso por graça, por amor a gente, até para me acalmar mais. Porque, assim como os mais experientes aqui, que já devem ter feito uma declaração de amor, sabem que quando a gente se prepara para isso, na hora H, a gente começa a tremer, dá aquele suor na mão. E, gente, isso é um negócio tão antigo que lá no livro de Cantares isso é descrito da mesma forma. Como a minha mão vai suar. A gente fica nervoso, as palavras que a gente decorou na hora, a gente não consegue dizer. E eu sei isso por experiência própria, tá? Antes dessa noite, que eu estou dizendo para vocês que eu vim preparado para fazer a maior declaração de amor da minha vida, eu tentei fazer isso uma outra vez, foi no meu casamento. Olha, eu tenho decorado há anos e anos um poema, o Soneto de Fidelidade. Eu falei, cara, vou chegar lá na hora, vou arrasar, vou falar isso para a Bruna, e todo mundo vai ficar de queixo caído. E o pessoal ficou de queixo caído, com as palavras tão simplórias que eu disse. Na hora eu esqueci tudo, não lembrava de nada, o que eu vim fazer aqui? Aí eu falei para ela assim, eu te amo, vou te amar para sempre, aquela coisa, e todo mundo assim, rindo por misericórdia. E o que Bruna falou foi assim mas tão impactante, que até um amigo meu, ateu, que estava na cerimônia, disse que ficou arrepiado. Dias depois, conversando com ele, almoçando junto, ele falou, cara, até de lembrar eu já fico arrepiado. Então eu já sabia que hoje eu ia chegar aqui e não ia arrasar. Eu já tinha certeza disso. Que é natural. Porque quando a gente se prepara, um momento muito especial, a gente fica um pouco temeroso. E ainda mais a gente quando sobe ao púlpito, porque toda pregação é uma declaração de amor. Toda pregação é uma declaração de amor à igreja. E eu vim aqui hoje preparado para isso, para dizer o quanto que eu amo essa igreja, o quanto que eu amo a Jesus. Mas eu sabia que para essa tarefa eu ia ter que escolher as melhores palavras, ia ter que me preparar bastante. Mas eu tinha certeza que eu poderia falhar. Mas uma certeza maior do que essa
é a força que move o nosso coração, que não deixa a gente ficar calado, e a gente tem que falar, eu não posso ficar segurando aquilo que está no meu coração. Eu preciso dizer o quanto que eu amo essa igreja, o quanto que eu amo a Jesus, o quanto que essa igreja tem feito por mim e pela minha família. E eu sabendo que era possível o fracasso, se eu fizesse isso sozinho. Então o que me acalmou é que eu sei que Jesus está aqui com a gente. E essa força que move o nosso coração, que inspira o nosso coração, é Jesus. E aí é algo muito simples na hora de você declarar todo esse amor, porque na verdade você está devolvendo para Deus, falando tudo aquilo que Ele fez por nós, tem feito, continua fazendo e fará ainda mais. E aí depois de pregar, fazer essa declaração de amor, toda vez que a gente faz isso, a gente desce do púlpito com uma certa sensação de incompletude, faltou alguma coisa, tinha alguma coisa a mais para dizer, poderia ter citado mais textos bíblicos. No meio da mensagem, a gente lembra de outros contextos bíblicos que a gente poderia ter inserido, melhorar a ilustração, ter citado algum caso engraçado, descontraído mais o pessoal, feito o pessoal perceber ainda mais outros aspectos preciosos da palavra. E aí a gente pode, se ficar olhando somente para si, a gente fica com uma impressão até de um fracasso. Pô, falhei. Mas aí Deus é tão misericordioso, ama tanto a gente, que usa a igreja para falar com a gente. E aí vem um irmão e diz assim, poxa, essa palavra foi muito edificante para mim. É um carinho de Deus por nós, mostrando que a obra não é nossa, a obra é dele. A palavra não é nossa, a palavra é dele. Só que, para ouvir essa voz de Deus, para receber esse carinho do Senhor, esse amor do Senhor, eu preciso estar no meio do povo de Deus. Eu preciso ouvir ao Senhor, e só ouço o Senhor no meio do povo de Deus, na comunhão com o povo de Deus. E aí é nessa comunhão que o Senhor vai transformando o meu coração, tirando o meu foco das minhas preocupações, dos meus medos, das minhas imperfeições, e fazendo com que eu volte toda a minha atenção para o Senhor, para a sua palavra, para aquilo que Ele tem dito através do seu povo. E na verdade, a Bíblia inteira vai chamar a nossa atenção para esse detalhe, para o amor infinito do Senhor, para o quanto que Ele nos ama. E é importante a gente reparar que o Senhor faz isso usando, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, usando uma linguagem amorosa. Se você prestar atenção, todas as vezes que o Senhor Deus vai falar do relacionamento nosso com Ele, Ele usa uma linguagem amorosa. A palavra chega a usar as metáforas do próprio casamento. Você deve lembrar do contexto aí do livro de Cânticos, os Cânticos. Um livro inteiro que fala, que é uma declaração de amor do amado para a amada e vice-versa, da amada para o amado. Os intérpretes são quase unânimes em dizer que isso é o livro de Cantares é uma grande metáfora para falar da relação da igreja com Jesus, para falar da relação da noiva com o noivo. E é assim que a igreja é descrita no Novo Testamento, como a noiva de Cristo. Então, a palavra de Deus, para falar do nosso relacionamento, da igreja com Deus, usa uma linguagem amorosa. E vamos entender por que disso. A gente pode até lembrar, que a sabedoria popular diz que a razão é insuficiente, e de fato a razão é insuficiente para falar das coisas mais importantes, das coisas mais profundas, que tocam o fundo do nosso coração. É necessário usar justamente o coração, como a gente ouviu Saint-Exupéry dizer no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Mas isso tem uma razão bíblica ainda mais preciosa. João diz, na primeira carta, no capítulo 4, verso 8,
assim: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Gente, já que Deus é amor, não há outra linguagem senão uma linguagem amorosa para falar de Deus, para falar do relacionamento da igreja com Deus. E isso acontece no Antigo e no Novo Testamento. E é justamente nesse capítulo 4 de 1 João que está o texto que a gente vai meditar nessa noite. 1 João 4, do verso 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos entender o contexto da primeira carta de João, e principalmente esse capítulo 4 aqui. João escreve à igreja porque ele estava preocupado com a ameaça que a igreja estava sofrendo, vinda de heresias. A igreja sofria com ameaças internas e externas, e essa ameaça vinha na forma de uma heresia que ficou conhecida como gnosticismo. O gnosticismo pregava basicamente a salvação através de um conhecimento especial, um conhecimento secreto, e através de participação em certos rituais. Esse conhecimento secreto viria através de um mestre, de uma outra pessoa que passaria para você esse conhecimento secreto. Ou seja, uma salvação que deixa Jesus Cristo em segundo plano, ou até poderia descartar a própria pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. João estava preocupado com a comunhão da igreja, porque a igreja estava sendo dividida por causa dessas doutrinas anticristãs. Não é à toa que na primeira carta ele alerta a igreja contra esses anticristos, aqueles que traziam ensinos contra o Senhor Jesus. É por isso que ele inicia o capítulo 4 com uma exortação, apesar do tom amoroso: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João estava preocupado com a comunhão da igreja, que era ameaçada por essas doutrinas heréticas, pelos anticristos, pelos falsos mestres. Só que esse alerta já vem de maneira amorosa, e depois dessa primeira exortação, ele continua no verso 4, assumindo um tom ainda mais amoroso. Ele diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, os anticristos, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Em seguida, João lembra à igreja qual é a sua marca mais distinta: a comunhão em amor. No verso 7 ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Estão percebendo o quão profundo é isso aqui? Aquele que nasceu de novo, aquele que vive uma nova vida em Cristo, tem uma marca, que é o amor, amar uns aos outros. Ele está repetindo o que Jesus já disse, e ele relatou lá no capítulo 13 de João: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E aí o que parece para nós é que essa comunhão em amor, esse amor todo que é característica da igreja, característica da comunhão da igreja, não é apenas marca, mas é também o meio pelo qual Deus mantém a igreja saudável e protegida dos anticristos.
A igreja precisa viver em comunhão. A igreja precisa viver em amor. E ele continua, em 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso que a Bíblia, eu repito, apresenta uma linguagem amorosa ao falar de Deus e do nosso relacionamento com Ele, para falar a respeito daqueles que nasceram de novo, porque Deus é amor. Então não há como falar do amor sem ser pelo coração, sem ser uma linguagem amorosa. E ele continua nesse mesmo capítulo, no verso 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Vejam que esse amor não fica só nas palavras. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Isso aqui significa que nós devemos amar a Deus em todas as coisas, mas sobretudo no amor. Ele entregou o seu Filho unigênito por nós. O que nós devemos fazer pela igreja? Como que nós vamos demonstrar o nosso amor à igreja? E ele continua no verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Assim como Deus demonstrou o seu amor ao mundo, entregando o seu Filho unigênito por nós, nós também devemos demonstrar o nosso amor uns aos outros, o nosso amor à igreja, não só por palavras, mas devemos demonstrar em ações. É na comunhão do amor que a igreja é transformada, é aperfeiçoada, e aí se torna semelhante a Jesus. E ele continua, verso 13 agora de 1 João 4, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Presta atenção nessa última informação aqui, desse trecho de 1 João 4, verso 18. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele está dizendo aquilo que Paulo falou em Romanos 8, não há nenhuma condenação mais para nós. Não há nenhuma condenação mais para nós. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não há o que temer. Não há condenação que tenha poder sobre nós. Nós, por meio de Jesus Cristo, nos tornamos livres para amar de verdade. O medo da condenação não existe mais. Tudo isso nos leva à conclusão do capítulo 4 de 1 João, que é o texto que a gente tem por meditação hoje, o principal trecho. E aí eu passo a primeira lição. Deus nos amou primeiro. 1 João 4, 19, Deus diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. O que significa isso? O que significa dizer que Deus nos amou primeiro? Aqui não é apenas uma ordem de fatores. O fato de Deus nos amar primeiro significa que Ele começou a boa obra em nós e Ele há de completar essa boa obra em nós. Significa que Ele plantou a semente do amor em nós e nos dará as condições necessárias para frutificá-la.
Nos amou primeiro significa que Ele nos deu, na verdade, todas as condições para o amor, para a vida e para a piedade. É o que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos amou primeiro quer dizer que Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, como a gente lê em Colossenses 1. Portanto, o que a gente está vendo aqui é que a gente só pode amar a noiva por causa do noivo. Nós só amamos a igreja porque Deus nos amou primeiro, porque Jesus transformou o nosso coração e nos ensinou a amar por meio do seu próprio exemplo. Agora, presta atenção num detalhe importante. Saber que nós somos amados provoca uma imensa transformação em nós. Primeiro nós fomos amados, e aí saber que nós somos amados é experimentar o amor de Deus. Isso nos transforma totalmente. A amargura, o ressentimento ficam para trás. As tristezas do passado não vão determinar mais a nossa vida, nem o presente, nem o futuro. O nosso eu assume agora uma nova identidade, não um eu, mas um nós. Nós somos agora a igreja, a noiva de Cristo, a amada do Senhor Jesus. E aí a nossa razão não consegue entender o fato de Deus ter nos amado primeiro. É necessário que nós experimentemos, essa verdade tem que estar fundo no nosso coração. É o tipo de coisa que só se enxerga através do coração, pois o coração tem razões que a própria razão desconhece. E aí isso nos leva à segunda lição: nós só amamos o que experimentamos. E aí 1 João 4,20 nos diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se nós realmente experimentamos o amor de Deus, então nós vamos necessariamente amar os nossos irmãos. O amor é algo vivo, é algo ativo, e só existe o verdadeiro amor a Deus quando nós amamos aos nossos irmãos, se nós experimentamos isso de maneira genuína. Imagina o absurdo que seria eu afirmar para vocês, e publicamente, como faço, que eu amo a minha esposa, mas eu ficasse só no eu te amo mesmo, eu não fizesse absolutamente mais nada, eu não lavasse uma louça, eu não trocasse uma fraldinha do Samuel, que eu não fizesse mais nada, absolutamente nada, eu dissesse apenas eu te amo. Você já reparou que Jesus nunca disse eu te amo? Jesus nunca disse eu te amo para os seus discípulos. Jesus nunca disse eu te amo, meus discípulos. Mas será que alguém duvidaria do seu amor por nós? Do seu amor pelos discípulos? Ora, tudo o que Jesus fez demonstrou o amor do Pai por nós, demonstrou o seu amor por nós, o seu amor pela igreja. Portanto, o amor a Deus, ele se realiza, ele só se experimenta de verdade no amor à igreja. É por isso que nós podemos afirmar que o verdadeiro amor só acontece na comunhão. Essa é a nossa terceira lição. O verdadeiro amor acontece na comunhão. 1 João 4,21, ele encerra assim o capítulo: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Só existe comunhão na igreja. Onde é que estão os nossos irmãos para nós amá-los? Nós amarmos os nossos irmãos. Onde eles estão? Na igreja. Na igreja. Eu amo meu irmão no WhatsApp. Eu amo meu irmão pela mídia social. Não existe isso. Eu amo meu irmão virtualmente. Só existe o verdadeiro amor na comunhão.
E a palavra diz no Salmo 133, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Essa comunhão é boa, ela é maravilhosa. E a comunhão é tão importante que no Antigo Testamento existia uma categoria especial de sacrifícios, que eram os sacrifícios de comunhão, que em algumas traduções aparecem como os sacrifícios de paz. Eles aparecem lá em Levítico 3. São sacrifícios que visavam restabelecer a comunhão com Deus. E olha que coisa maravilhosa, preciosa, sinal do amor de Deus por nós, pela igreja. O sacrifício que Jesus realizou por nós é o sacrifício da paz, é o sacrifício da comunhão com Deus. Jesus restabeleceu através da sua própria vida a nossa comunhão com Deus. Somente por meio de Jesus é que nós temos paz com Deus. E aí isso significa que a nossa comunhão, ela não é baseada naquilo que nós somos, naquilo que nós realizamos, mas naquilo que Jesus realizou, naquilo que Jesus fez pela igreja, desde agora e para todo sempre. Porque a igreja é de Jesus e Jesus é da igreja. Além disso, nós também fomos chamados para a comunhão, como Paulo diz em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, diante de tudo isso, ainda é necessário dizer, relembrando, o verdadeiro amor acontece na comunhão, e a verdadeira transformação do nosso ser só acontece na comunhão, só acontece na igreja. A comunhão transforma a gente, porque a comunhão nos leva a produzir frutos, a comunhão nos leva a pegarmos ao bem, as coisas boas, maravilhosas, buscarmos as coisas perfeitas e abandonarmos o pecado, abandonarmos as coisas más, nos leva a amar o fraco na fé. A comunhão nos transforma a tal ponto de sermos edificados e edificarmos uns aos outros. A comunhão nos leva a viver uma festa contínua para Deus e entre nós. E eu tenho certeza disso, não só porque a palavra me diz, mas porque eu vivo isso nessa igreja. A comunhão com os irmãos me levou a despertar para o poder do Espírito Santo. A comunhão com essa igreja me levou a ter um desejo ainda mais intenso por uma intimidade com Deus, me levou a ter um coração cheio de gratidão, a ser curado da amargura, e Deus continua me transformando, nos transformando, mas na comunhão. É por causa de todas essas coisas que é tão importante que a gente busque continuamente o amor de Deus na comunhão. E é essa a nossa primeira aplicação. Experimente o amor de Deus na comunhão. Gente, não há lugar melhor para nós amarmos do que na comunhão da igreja. Amarmos a igreja na comunhão. É assim que Deus produz o amor em nossas vidas. Essa verdade é tão clara, mas tão simples, que fica vibrando não só na palavra, mas até na literatura. E o pastor Rick Warren enfatiza isso no seu livro Poder para Mudar Sua Vida. Ele diz assim: como Deus pode produzir amor em nossa vida? Fazendo-nos amar pessoas mais chatas, difíceis e detestáveis. Não é verdade? Não é verdade? E eu vou evitar fazer qualquer piadinha aqui com algum traço de personalidade, porque eu tenho certeza que alguém vai se identificar e vai dizer: ah, ele disse isso para mim. Embora eu primeiramente estivesse dizendo isso para mim. Gente, como é que pode? Mas eu vou fazer. Como é que pode as pessoas amarem uma pessoa atrapalhada, uma pessoa às vezes tímida, não sabe o que falar, fica nervosa, às vezes sobe no púlpito, derruba uma água? Somente a igreja. Somente Deus realiza isso na igreja. Pessoas tão diferentes, com níveis
de entendimento da palavra e da vida, experiências tão diferentes e todas unidas num só propósito: amar a Jesus, amar a igreja. Somente Deus pode realizar essa obra. E aí cabe a cada um de nós buscar e experimentar cada vez mais isso na comunhão. Não seja indiferente com a igreja, não deixe o amor esfriar. Olha o alerta que Jesus falou para a gente em Mateus 24:12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não seja indiferente, mas declare todo o seu amor à igreja. Essa é a nossa segunda aplicação. Declare todo o seu amor à igreja sem medo nenhum. Fale sobre todo o amor que você tem experimentado na igreja. Pode falar: eu amo a igreja de Cristo, igreja de Cristo, eu te amo, igreja oceânica, eu te amo. Não importa se isso vai parecer piegas, não importa se algumas pessoas não vão entender, não importa se pessoas na própria igreja vão te criticar por você falar tantas e tantas vezes que ama a igreja. Declare todo o seu amor à igreja sem medo nenhum. Ou o que Jesus falou para a gente, ou o que João, inspirado por Deus, falou para nós: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se a gente não tem mais medo da condenação eterna, do inferno, o que pode nos parar? Qual timidez vai travar a nossa fala, a nossa língua de pronunciar o amor que nós temos pela igreja de Jesus? Nada pode nos parar. Então declare sem medo. Não tenha medo, mas continua falando. Não se cale, continua falando. Se você tiver dificuldade de declarar todo o seu amor a Jesus, à igreja, usa a palavra. Pega lá o Salmo 118 e recita ele: eu te amo, ó Senhor, minha rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Pega o Salmo 92 e diz: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Se você não conseguir lembrar da palavra ou não tiver a Bíblia ali perto de você, canta. Nada é como o seu amor que enche o meu coração, e eu canto: não existe outro Deus. Nada é como o seu amor. É claro, isso é cantado, né? Eu recitei só para evitar aquele constrangimento, mas quando a gente canta, cante junto. E o que é a adoração, senão uma declaração de amor a Deus, uma declaração de amor a Jesus, uma declaração de amor à igreja? Mas faça como Jesus o fez, como Jesus mostrou. Demonstre o seu amor através de ações. Não diga apenas eu te amo, não diga apenas que ama a igreja oceânica, mas faça isso através de ações, não só com cada palavra sua, mas com as suas ações. E aí, se porventura, se você não experimentou todo esse amor na comunhão que a gente tem vivido, com toda essa intensidade, você precisa de mais comunhão, você precisa de mais igreja. Se o seu coração ainda não está repleto, cheio de Jesus, e se você não está assim vibrando por Jesus, vibrando pela igreja, você precisa de mais comunhão, você precisa de mais amor à igreja, você precisa vir mais à igreja. Se você vem à igreja uma vez só por semana, venha duas. Se você vai à célula semana sim, semana não, seja o primeiro a chegar na célula. Você pode inclusive hospedar uma célula. Leia a palavra todos os dias, ore todos os dias, fale com seus irmãos todos os dias. Busque a comunhão, busque viver esse amor na comunhão. Lembre-se do que o próprio João falou no capítulo 3 da primeira carta aí: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se você precisa experimentar mais desse amor, então busque a transformação que você precisa na comunhão da igreja. Não há outro lugar para isso. Essa é a nossa terceira aplicação. Busque a transformação na comunhão. Deus iniciou a boa obra, Deus nos chama a continuá-la na comunhão. Deus iniciou a boa obra no nosso coração, mas Ele continua essa obra na igreja. Ame a igreja. É na igreja que a gente experimenta a graça, que a gente experimenta a misericórdia de Deus. É na igreja que nós somos transformados à semelhança de Jesus.
E aí, se você quer andar em novidade de vida, se você quer ser uma nova pessoa, saiba que Deus já começou isso em você, saiba que Deus já iniciou essa boa obra em você. Então busque essa novidade de vida na comunhão, busque a transformação de vida que precisa na comunhão da igreja, porque a comunhão é transformadora, e é amando uns aos outros que nós somos conhecidos como Igreja de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu tenho certeza que essa declaração de amor ao Senhor e essa declaração de amor à Igreja Oceânica não foi suficiente, Pai. Por isso que a gente pode dizer juntos que nós continuamente vamos declarar nosso amor ao Senhor na igreja, Pai. Então, Senhor, fortalece o nosso coração, une, Pai, o nosso coração todo aqui, num só coração, numa só voz, declarando não só de boca, mas em ações que nós te amamos, que nós amamos a igreja do Senhor Jesus, que nós amamos a igreja do nosso Senhor Jesus reunida ali na Oceânica, Pai, e que todos nós, numa só voz, fortalecendo todo o nosso braço, unindo numa só força, Pai, caminhamos numa só direção, amando a igreja do Senhor Jesus, Pai, e que tudo que a gente fizer demonstre esse amor ao Senhor, e que isso nos dê tamanha força para que a gente pregue a palavra a tempo e fora de tempo, Pai, e que a gente deseje continuamente intimidade com Teu Santo Espírito, Senhor. Não deixe o nosso amor esfriar, Pai, mas que o nosso coração seja continuamente aquecido para que a gente ame ao Senhor, para que a gente ame a igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.